Você não precisa de um milagre para mudar de vida. Precisa de um método. E mais importante que isso, precisa de um método que respeite a natureza humana, o seu ritmo, as suas quedas, as suas recaídas e ainda assim te conduza em direção a uma versão de si mesmo que hoje você nem consegue imaginar com clareza. Os estoicos entenderam isso há 2000 anos. Os japoneses transformaram essa mesma lógica em um sistema de melhoria contínua chamado Kaizen. Agora é a sua vez de unir essas duas forças em algo radicalmente prático: ficar 1% melhor todo dia. A maior armadilha do desenvolvimento pessoal moderno é simples: vender a fantasia da transformação instantânea. A promessa é sempre a mesma. Em poucos dias, você muda tudo. Em poucas semanas, você vira outra pessoa. Por dentro, porém, você sabe que não funciona assim. Você já tentou começar do zero na segunda-feira, já fez planos grandiosos no ano novo, já prometeu que agora vai. E não foi. Não porque você seja fraco, preguiçoso ou incapaz, mas porque a estratégia estava errada desde o início. Os estoicos jamais apostariam a sua paz interior em explosões de motivação passageira. Marco Aurélio escrevia para si mesmo diariamente, lembrando que o verdadeiro progresso acontece em pequenas decisões repetidas com constância. Sêneca refletia sobre o próprio dia, identificando onde poderia ter sido mais sábio, mais prudente, mais justo. Não eram discursos grandiosos, eram ajustes discretos. Isso é Kaizen em essência: melhorar um pouco hoje, um pouco amanhã, até que o acúmulo se torne incontestável. Agora imagine aplicar isso de forma consciente. Em vez de prometer uma revolução total, você escolhe micro-vitórias diárias. Em vez de se culpar por não conseguir mudar tudo de uma vez, você passa a se orgulhar por conseguir manter uma pequena prática por semanas. Em vez de perseguir uma identidade idealizada e distante, você passa a construir a sua identidade, ato por ato, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Não há fogos de artifício, mas há algo muito mais importante: consistência. A parte mais poderosa dessa abordagem é também a mais subestimada. Quando você melhora 1% hoje, nada parece diferente. Quando melhora 1% amanhã, continua discreto. No fim de uma semana, talvez quase ninguém perceba. Mas no fim de um ano, o que parecia insignificante se transforma em algo gigantesco. Um pequeno desvio repetido no tempo altera completamente a rota. Aquilo que antes parecia impossível passa a ser a consequência lógica de pequenos compromissos honrados diariamente. Esse é o ponto central deste vídeo: mostrar que o método Kaizen, quando guiado pela lente do estoicismo, deixa de ser apenas uma técnica de produtividade e se torna um caminho para a virtude, para a disciplina sólida, para a serenidade diante das dificuldades. Não se trata apenas de fazer mais coisas, mas de se tornar alguém mais estável, mais confiável, mais alinhado com os próprios princípios. Melhorar 1% deixa de ser uma questão de eficiência e passa a ser uma questão de caráter. Você não está aqui por curiosidade superficial. Você está aqui porque sente que já teve momentos de clareza, mas não conseguiu sustentá-los. Porque sabe que tem potencial para muito mais, mas se vê preso em ciclos de empolgação e abandono. Porque se cansa de se prometer mudanças gigantescas e se frustrar semanas depois. O que você procura, no fundo, não é motivação, é estrutura. É um caminho que funcione mesmo quando a motivação desaparecer. É por isso que a combinação Kaizen plus estoicismo é tão poderosa. O Kaizen oferece a lógica das pequenas melhorias contínuas. O estoicismo oferece o alicerce interno para sustentar essas melhorias, mesmo diante de frustrações, imprevistos e emoções intensas.
Quando você une os dois, o método deixa de ser apenas uma sequência de passos e se transforma em uma filosofia de vida aplicada. Cada ação pequena passa a ser parte de algo maior, o seu compromisso silencioso de se tornar melhor do que foi ontem. Ao longo deste vídeo, você vai perceber algo importante. Não se trata de mudar o mundo lá fora, mas de mudar a forma como você se posiciona diante dele. Não se trata de esperar o momento ideal, mas de fazer o melhor possível com o dia de hoje. Não se trata de ser perfeito, mas de recusar a estagnação. O progresso estoico não é barulhento, é firme. O Kaizen não exige heroísmo, exige honestidade diária. O que você vai ver a seguir é mais do que um conceito inspirador. É um convite prático para reestruturar a sua vida a partir de microdecisões. É um chamado para abandonar a fantasia da virada mágica e abraçar a realidade transformadora da evolução constante. E tudo começa entendendo um inimigo silencioso que sabota quase todo mundo: a ilusão da transformação radical. Existe uma mentira confortável que você ouve o tempo todo. Ela vem embrulhada em histórias motivacionais, em capas de livros de autoajuda, em vídeos virais de superação. A mentira é esta: você precisa de um grande momento de virada para mudar de vida. Um evento dramático, uma epifania poderosa, um clique mental que muda tudo de uma vez. E essa crença, por mais popular que seja, é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca sai do lugar. Pense comigo. Quantas vezes você já começou um projeto pessoal com energia total? Decidiu acordar cedo, malhar, ler todos os dias, comer melhor, estudar mais, controlar o temperamento. Nos primeiros dias, parece que finalmente você achou o caminho. A motivação está alta. Você sente que dessa vez vai funcionar. Só que em 2 semanas, talvez 3, o ritmo desacelera. Em 1 mês, você percebe que voltou exatamente para onde estava antes. E aí vem a culpa, a frustração, a sensação de que o problema está em você. Mas não está. O problema está na estratégia. Você foi ensinado a acreditar que mudança real precisa ser radical, que precisa doer, que precisa ser visível e impressionante. Isso cria um ciclo vicioso. Você junta forças para uma grande mudança, exaure sua energia tentando sustentar algo insustentável, falha, se pune mentalmente e depois espera até juntar coragem suficiente para tentar de novo. Esse padrão não é evolução, é colapso emocional programado. Os estoicos viam isso de forma completamente diferente. Marco Aurélio governou Roma durante guerras, pragas e traições. Ele poderia ter acreditado que sua vida mudaria quando a guerra terminasse, quando a paz finalmente chegasse, quando os inimigos fossem derrotados. Mas não era assim que ele pensava. Para ele, o progresso moral acontecia todos os dias, em cada pequena escolha, em cada pensamento corrigido, em cada reação controlada. Ele sabia que se esperasse por condições ideais, jamais evoluiria. Então ele escolhia melhorar no meio do caos. Sêneca, por sua vez, alertava contra a pressa desesperada de quem quer mudar tudo de uma vez. Ele dizia que a sabedoria não se conquista em um único golpe de sorte intelectual, mas em reflexões diárias, em escolhas consistentes, em pequenos avanços sustentados pelo tempo. Sêneca sabia que a maioria das pessoas desiste porque começa com promessas impossíveis de cumprir. Elas criam expectativas tão altas que qualquer tropeço parece uma derrota total. E aí param. Essa é a falácia da epifania. A crença de que você precisa de um momento de clareza absoluta para justificar a mudança. Mas a verdade é que os momentos de clareza são raros, fugazes e não sustentam nada sozinhos. O que sustenta a mudança real é o compromisso diário com ações pequenas,
mesmo quando você não sente vontade, mesmo quando o entusiasmo inicial já passou, mesmo quando ninguém está vendo. A transformação verdadeira não nasce de explosões emocionais, nasce de disciplina silenciosa, repetida ao longo de meses. Agora pense no conceito de Kaizen. Ele nasceu no Japão pós-guerra, quando o país estava destruído e precisava se reconstruir. Não havia recursos para grandes saltos, não havia margem para erros dramáticos. Então, os japoneses adotaram uma filosofia simples: melhorar um pouco a cada dia. Não era sobre ser o melhor imediatamente, mas sobre nunca parar de evoluir. Pequenas mudanças nos processos, pequenas correções nos métodos, pequenas vitórias acumuladas. E em décadas, o Japão se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo. Isso não é poesia, é estratégia. É a diferença entre quem avança e quem fica preso no ciclo de entusiasmo e desistência. Porque quando você busca a transformação radical, qualquer deslize parece o fim. Mas quando você busca progresso incremental, cada deslize vira um dado, um aprendizado, uma oportunidade de ajustar a rota. Você não está tentando ser perfeito, está tentando ser ligeiramente melhor do que foi ontem, e isso muda tudo. Pense em um avião que decola de São Paulo com destino a Tóquio. Se o piloto desviar a rota em apenas 1 grau no início da viagem, ele não vai perceber diferença imediata. Mas ao longo de horas, esse pequeno desvio faz com que o avião chegue a um lugar completamente diferente. Assim funciona a sua vida. Pequenas decisões repetidas diariamente determinam onde você vai parar. Não são os grandes gestos heróicos que definem seu futuro. São os microcomportamentos que você pratica sem pensar muito. Aqui está o ponto crucial. Você foi treinado para desprezar o pequeno, para achar que algo só vale a pena se for impressionante, se for digno de aplausos, se for visível para os outros. Mas os estoicos sabiam que as maiores vitórias acontecem em silêncio. Controlar a raiva antes de explodir. Escolher a reflexão em vez da reação impulsiva. Levantar da cama mesmo sem vontade porque você prometeu a si mesmo que faria. Essas vitórias não vão para o Instagram, mas são elas que constroem caráter sólido. Quando você abandona a ilusão da transformação radical, algo poderoso acontece. Você para de esperar pelo momento perfeito, para de adiar suas mudanças até que todas as condições estejam alinhadas, para de se sabotar com promessas impossíveis. E começa a entender que a verdadeira força está na capacidade de fazer o mínimo necessário todos os dias, sem desculpas, sem drama, sem precisar de plateia. Isso é Kaizen. Isso é estoicismo aplicado, isso é poder real. E é exatamente essa mudança de mentalidade que vai abrir caminho para o próximo passo. Porque agora que você entende que grandes transformações não vêm de saltos dramáticos, você precisa entender os 3 pilares invisíveis que sustentam esse progresso silencioso. São esses pilares que vão transformar essa ideia de melhoria contínua em um sistema prático que funciona na sua vida real, todos os dias, sem falhar. Agora que você entendeu que a transformação real não vem de explosões motivacionais, chegou a hora de construir a base sólida que vai sustentar o seu progresso. Existem 3 pilares invisíveis que unem Kaizen e estoicismo de forma tão natural que parecem ter sido feitos um para o outro. Quando você domina esses 3 pilares, o progresso deixa de ser um esforço heróico e passa a ser uma consequência lógica de quem você está se tornando. Vamos mergulhar em cada um deles com profundidade. O primeiro pilar é o progresso incremental como virtude. Marco Aurélio tinha uma obsessão silenciosa: melhorar moralmente todos os dias. Ele não escrevia suas meditações para publicar um best-seller ou impressionar ninguém. Ele escrevia para si mesmo, como um exercício de correção interna.
Cada reflexão era um ajuste fino no próprio caráter. Ele sabia que a virtude não se conquista em um único momento de glória, mas em milhares de pequenas decisões repetidas até se tornarem naturais. Essa mentalidade é exatamente o coração do Kaizen. No Japão, a palavra Kaizen significa literalmente melhoria contínua. Não existe linha de chegada, não existe momento em que você para e diz que está pronto. Você está sempre refinando, sempre ajustando, sempre evoluindo. E quando você une isso ao estoicismo, percebe que cada pequena melhoria não é apenas uma técnica de produtividade, mas uma prática de virtude. Escolher a paciência em vez da irritação é Kaizen emocional. Escolher a reflexão em vez da impulsividade é Kaizen mental. Escolher a disciplina em vez da procrastinação é Kaizen moral. Aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você melhora 1% ao dia, você não está apenas acumulando pequenas vitórias. Você está criando uma identidade nova. Cada vez que você honra um compromisso pequeno consigo mesmo, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu sou alguém que cumpre o que promete. Cada vez que você escolhe a versão ligeiramente melhor de si mesmo, você reforça uma crença interna de que você é capaz de evoluir. Isso não é motivação passageira, é construção de identidade através de evidências concretas. Matemática simples torna isso ainda mais claro. Se você melhorar 1% por dia durante um ano inteiro, você não termina o ano 365% melhor. Você termina 37 vezes melhor. Isso é o poder do crescimento composto. Não é linear, é exponencial. Mas isso só acontece se você não quebrar a cadeia. Se você começar e parar, você nunca chega na fase exponencial. Você fica preso na fase de esforço inicial sem colher os frutos do acúmulo. Agora vem o segundo pilar, o controle cirúrgico. Epiteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinou algo revolucionário que atravessou séculos. Ele dizia que existem coisas sob seu controle e coisas fora do seu controle. Seu trabalho é distinguir claramente entre as duas e investir toda a sua energia apenas naquilo que você pode controlar. Tudo o resto você aceita com serenidade. Isso não é resignação, é estratégia. Pense em quantas horas você já perdeu tentando controlar o incontrolável. Tentando mudar a opinião de alguém que não quer mudar. Tentando forçar um resultado que não depende só de você. Tentando prever o futuro ou corrigir o passado. Isso é desperdício de energia vital. Kaizen, por sua vez, foca obsessivamente em eliminar desperdícios. No contexto estoico, o maior desperdício é gastar energia emocional e mental com aquilo que está fora do seu círculo de influência. Aqui está o sistema de filtro triplo que vai mudar sua forma de agir. Toda vez que algo te incomodar, te desafiar ou te exigir uma decisão, pergunte-se: isso está sob meu controle total, sob minha influência parcial ou totalmente fora do meu alcance? Se está sob controle total, haja imediatamente. Se está sob influência parcial, foque apenas na parte que você pode influenciar e aceite o resto. Se está totalmente fora do seu alcance, solte. Não gaste um segundo de energia mental com isso. Essa distinção cirúrgica libera uma quantidade absurda de energia que antes estava sendo desperdiçada. E essa energia economizada pode ser redirecionada para as microações diárias que realmente fazem diferença. Você para de brigar com a realidade e começa a trabalhar dentro dela de forma inteligente. Você para de se frustrar com coisas que nunca estiveram no seu controle e começa a se orgulhar das pequenas vitórias que dependem exclusivamente de você. Imagine aplicar isso na prática. Alguém te critica nas redes sociais. Você não controla a opinião dessa pessoa, mas controla como você reage.
Kaizen emocional seria escolher não reagir impulsivamente, dar uma pausa de 3 respirações e responder com serenidade ou simplesmente ignorar. Você não mudou o mundo lá fora, mas fortaleceu o mundo interno. Cada vez que você faz isso, você se torna ligeiramente mais estável, ligeiramente mais resiliente, ligeiramente mais sábio. Agora chegamos ao terceiro pilar, a autodisciplina composta. Sêneca dizia que nenhum vento favorece quem não sabe para onde vai. Disciplina sem direção é apenas esforço vazio. Mas quando você combina disciplina com propósito claro e ações incrementais, você cria algo que poucos conseguem, momentum imparável. Cada ação pequena reforça a próxima. Cada vitória microajusta sua confiança interna. Cada compromisso honrado solidifica sua identidade. Pense na disciplina como uma cadeia de identidade. Toda vez que você age de acordo com a pessoa que quer se tornar, você adiciona um elo. Com o tempo, essa cadeia se torna tão forte que quebrar ela passa a ser mais difícil do que mantê-la. No começo, é pesado. Você precisa de força de vontade consciente. Mas depois de semanas, meses de repetição, a disciplina deixa de ser esforço e vira automatismo. Você não precisa mais decidir se vai fazer. Você simplesmente faz porque é quem você é agora. Os estoicos chamavam isso de arete, a excelência de caráter cultivada através da prática constante. Não é algo que você ganha em um workshop motivacional. É algo que você constrói dia após dia, decisão após decisão, pequena vitória após pequena vitória. Kaizen oferece o método. Estoicismo oferece o combustível interno. Juntos, eles criam uma força silenciosa que não precisa de aplausos externos para continuar existindo. Agora, você tem os 3 pilares. Progresso incremental como virtude, controle cirúrgico sobre o que realmente importa e autodisciplina composta que se fortalece com o tempo. Esses pilares não são teoria abstrata, são ferramentas práticas que você pode aplicar hoje, agora, na próxima decisão que precisar tomar. E quando você começa a aplicar esses pilares nas 4 áreas essenciais da sua vida, tudo muda. Porque agora você não está apenas melhorando de forma genérica. Você está direcionando essa melhoria para onde ela realmente importa. Nas 4 energias que sustentam sua existência inteira. Teoria sem aplicação é entretenimento intelectual. Filosofia sem prática é apenas conversa bonita. Agora você vai entender como transformar tudo o que aprendeu até aqui em um sistema concreto que funciona nas 4 áreas fundamentais da sua existência. Os estoicos sempre souberam que o ser humano não é apenas mente ou apenas corpo, mas uma integração complexa de várias dimensões que precisam estar em equilíbrio. Quando você aplica Kaizen de forma estratégica nessas 4 energias, você não está apenas melhorando aspectos isolados da vida. Você está reconstruindo sua estrutura interna por completo. A primeira energia é a física, a base da fortaleza. Sêneca era direto sobre isso. Você deve cuidar do corpo não porque vive para ele, mas porque não pode viver sem ele. Os estoicos não eram ascetas que desprezavam o físico. Eles eram pragmáticos que entendiam que um corpo negligenciado se torna um obstáculo para a virtude. Marco Aurélio era atlético, praticava exercícios, valorizava a força física porque sabia que a disciplina do corpo alimenta a disciplina da mente. Não se trata de vaidade, se trata de funcionalidade. Mas aqui está o problema. Quando as pessoas pensam em melhorar o corpo, elas pensam em academias caras, dietas radicais, transformações de 90 dias. Isso é a armadilha da transformação radical de novo. Kaizen físico é diferente. É sobre microintervenções diárias que seu corpo nem percebe como esforço, mas que, acumuladas ao longo de meses, geram resultados profundos.
2 minutos de alongamento ao acordar. Subir escadas em vez de elevador. Beber um copo de água antes do café. Dormir 15 minutos mais cedo. Essas ações parecem ridiculamente pequenas, mas são exatamente por isso que funcionam. Aqui está a regra dos 2 minutos estoicos. Se uma ação leva menos de 2 minutos e fortalece seu corpo ou sua mente, faça imediatamente, sem negociação interna, sem esperar motivação. Você vê a escada, você sobe, você acorda, você alonga. Não há drama, não há decisão heróica, é automático. E cada vez que você faz isso, você reforça uma identidade interna. Eu sou alguém que cuida do meu corpo. Você não precisa de uma transformação física radical para se sentir no controle. Você precisa de pequenas vitórias diárias que provam a si mesmo que você é disciplinado. Pense no treino invisível. Ninguém vê quando você escolhe a fruta em vez do doce processado. Ninguém aplaude quando você levanta e caminha por 5 minutos depois de horas sentado. Ninguém registra quando você respira fundo e relaxa os ombros tensos. Mas seu corpo registra, seu sistema nervoso registra, sua energia ao longo do dia registra, e ao longo de semanas, meses, você percebe que está mais disposto, menos cansado, mais presente. Isso é Kaizen físico funcionando em silêncio. Agora, vamos para a segunda energia, a emocional, o cultivo da apatia. Antes que você confunda, apatia não é apatia, não é indiferença fria ou robotização emocional. A apatia é tranquilidade conquistada. É a capacidade de sentir emoções sem ser dominado por elas. É a liberdade de escolher como você responde ao que sente, em vez de reagir automaticamente como um animal assustado. E isso, meu amigo, é uma das habilidades mais raras e valiosas que você pode desenvolver. Sêneca dizia que as emoções descontroladas são perturbações da alma. Não porque emoções sejam ruins, mas porque quando você perde o controle delas, você perde o controle de si mesmo. Você age de formas que mais tarde se arrepende. Você fala coisas que não pode desfazer. Você toma decisões impulsivas que destroem o que levou meses para construir. Kaizen emocional é sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É sobre adicionar 3 segundos de consciência antes de explodir. Aqui está o sistema que vai mudar seu jogo emocional. O diário de perturbações. Todo dia, identifique uma situação que te desestabilizou emocionalmente. Pode ser algo pequeno, como um comentário que te irritou, ou algo maior, como uma frustração profissional. Escreva o gatilho. Escreva como você reagiu. Agora, escreva como um estoico sábio reagiria. Não é para se punir, é para treinar o cérebro a enxergar alternativas. Com o tempo, essas alternativas começam a aparecer em tempo real, antes de você reagir mal. A microprática diária é simples. Pausa de 3 respirações antes de reagir a qualquer coisa intensa. Alguém te provoca, você respira 3 vezes antes de responder. Você recebe uma notícia frustrante, você respira 3 vezes antes de decidir o que fazer. Parece bobagem, mas esses 3 segundos são a diferença entre agir com sabedoria ou agir com impulso. E cada vez que você honra essa pausa, você fortalece o músculo do autocontrole. Não é sobre suprimir emoções, é sobre escolher conscientemente como expressá-las. Isso também se conecta ao Kaizen de eliminação de desperdícios emocionais. Quantas horas você já perdeu ruminando sobre algo que não pode mudar? Quantas vezes você drenou sua energia vital se preocupando com o que os outros pensam de você? Quantas discussões mentais você teve com pessoas que nem sabem que você está chateado? Esse é desperdício emocional puro. E os estoicos são implacáveis em cortar isso pela raiz. Se está fora do seu controle, solte. Se você não pode mudar,
aceite. Se não vale a pena, ignore. Essa economia brutal de energia emocional libera você para investir onde realmente importa, no seu próprio crescimento interno. Agora entramos na terceira energia, a mental. O foco como disciplina. Marco Aurélio escreveu algo poderoso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. A maioria das pessoas vive escrava de distrações constantes. Notificações, redes sociais, pensamentos ansiosos sobre o futuro, arrependimentos sobre o passado. A mente fica fragmentada, dispersa, incapaz de produzir qualquer coisa de valor real. E aí, elas se perguntam por que não conseguem progredir. Kaizen mental é sobre minimalismo cognitivo. Não é sobre fazer mais coisas. É sobre eliminar o que te impede de focar no essencial. Toda semana, escolha uma distração para eliminar. Pode ser desinstalar um aplicativo que te suga tempo. Pode ser desativar notificações desnecessárias. Pode ser parar de consumir notícias obsessivamente. Cada distração eliminada é um ganho de clareza mental. E clareza mental é o recurso mais escasso do século XXI. Aqui está a técnica do Pomodoro estoico. Blocos de 25 minutos de foco total em uma única tarefa, seguidos de 5 minutos de reflexão. Durante os 25 minutos, você não faz nada além daquela tarefa. Nada de checar mensagens, nada de pular para outra coisa. Só aquilo. Nos 5 minutos de pausa, você não pega o celular. Você reflete. O que funcionou? O que pode melhorar no próximo bloco? Como me sinto agora? Isso transforma trabalho em prática contemplativa. E tem mais, os 3 mais importantes. Todo dia, antes de começar qualquer coisa, defina apenas 3 prioridades. Não 10, não 20. 3. Se você conseguir fazer essas 3 coisas hoje, o dia foi produtivo. Tudo além disso é bônus. Isso elimina a sensação de sobrecarga e te dá clareza absoluta sobre onde investir sua energia mental. Os estoicos valorizavam a simplicidade, não por estética, mas por eficiência. Menos coisas para se preocupar significa mais energia para o que realmente transforma sua vida. A quarta e última energia é a espiritual, o alinhamento com o Logos. Para os estoicos, viver bem era viver de acordo com a natureza, de acordo com a razão universal que organiza tudo. Hoje, podemos traduzir isso de forma prática. Viver de acordo com seus valores mais profundos. A maioria das pessoas vive no piloto automático, tomando decisões que contradizem o que elas dizem acreditar. Elas valorizam saúde, mas negligenciam o corpo. Valorizam família, mas não dão atenção. Valorizam crescimento, mas evitam desconforto. Essa desconexão entre valores e ações gera vazio existencial. Kaizen espiritual é sobre alinhar suas ações diárias com seus princípios internos. Aqui está a bússola de valores. Todo dia, tome pelo menos uma decisão conscientemente alinhada com o que você acredita. Pode ser algo simples, como escolher honestidade em vez de conveniência. Pode ser escolher coragem em vez de conforto. Pode ser escolher generosidade em vez de egoísmo. Cada decisão alinhada reforça sua integridade interna. Você passa a confiar mais em si mesmo porque suas ações correspondem às suas palavras. E no fim do dia, pratique o exame de Sêneca modernizado. 3 perguntas simples antes de dormir. O que fiz bem hoje? Onde posso melhorar 1% amanhã? Agir de acordo com meus valores? Não é para se julgar duramente. É para refletir com honestidade. Sêneca fazia isso todas as noites, revisando suas ações, identificando onde falhou, planejando como agir melhor no dia seguinte. Esse ritual noturno transforma cada dia em uma oportunidade de aprendizado. Você não repete os mesmos erros indefinidamente. Você ajusta, melhora, evolui.
Quando você trabalha essas 4 energias de forma integrada, algo extraordinário acontece. Você não está mais vivendo de forma reativa, à mercê das circunstâncias externas. Você está construindo ativamente a pessoa que deseja se tornar. Corpo saudável te dá energia. Mente focada te dá clareza. Emocional equilibrado te dá estabilidade. Espiritual alinhado te dá propósito. E juntos, esses 4 pilares criam uma vida que não precisa de motivação externa para funcionar. Ela funciona porque está estruturalmente sólida. Mas não pense que vai ser linear. Não pense que vai ser fácil o tempo todo. Existem inimigos silenciosos esperando para te derrubar assim que você começar. E se você não souber identificá-los, eles vão sabotar todo o seu progresso antes mesmo de você perceber o que aconteceu. Você já tem a estrutura, já entendeu os pilares, já sabe como aplicar Kaizen nas 4 energias da sua vida. Mas existe algo que ninguém te conta com a devida seriedade. Existem 3 inimigos silenciosos que vão tentar destruir todo o seu progresso. Eles não aparecem de forma óbvia, não vêm com avisos, eles se infiltram na sua mente disfarçados de boas intenções, de senso crítico, de realismo. E quando você percebe, já está paralisado de novo, de volta ao ponto de partida, sem entender o que deu errado. O primeiro inimigo é o perfeccionismo disfarçado. Você acha que está buscando excelência, mas na verdade está criando uma desculpa sofisticada para não começar. Você quer fazer tudo perfeito desde o início. Quer o plano perfeito, o momento perfeito, as condições perfeitas. E enquanto você espera por essa perfeição imaginária, os dias passam, as semanas passam, e você continua exatamente onde está. Os estoicos chamavam isso de ilusão. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o perfeccionismo é exatamente isso. Sofrimento antecipado, criado pela sua própria mente. Pense comigo. Quantas vezes você deixou de começar algo porque não tinha certeza se ia fazer da forma ideal? Quantas vezes você abandonou um hábito na primeira falha, porque se a execução não foi perfeita, então não valia a pena continuar? Quantas vezes você se puniu mentalmente por não estar à altura de um padrão impossível que você mesmo criou? Esse é o perfeccionismo trabalhando contra você. E ele é perigoso porque parece virtuoso. Parece que você está sendo exigente consigo mesmo, quando na verdade está apenas evitando o desconforto de ser imperfeito publicamente. A verdade estoica é brutal. Bom o suficiente para hoje é excelente. Não existe execução perfeita. Existem apenas versões progressivamente melhores. Marco Aurélio não esperou ser o imperador perfeito para governar. Ele governou, errou, aprendeu, ajustou e continuou. Sêneca não esperou ter sabedoria completa para escrever. Ele escreveu, refletiu, corrigiu suas próprias ideias e evoluiu ao longo da vida. A excelência deles não veio da perfeição inicial. Veio da disposição de começar imperfeito e melhorar continuamente. Kaizen destrói o perfeccionismo pela raiz. Porque quando você está focado em melhorar 1%, você não está tentando ser perfeito. Você está tentando ser ligeiramente melhor do que foi ontem. E isso é libertador. Você pode começar ruim, pode errar, pode tropeçar, porque o objetivo nunca foi a perfeição. O objetivo sempre foi o progresso, e progresso permite erro. Progresso exige erro, porque é através do erro que você identifica o que precisa ajustar no próximo ciclo. Então, da próxima vez que você se pegar esperando pelo momento perfeito, lembre-se, o momento perfeito é agora, imperfeito como está. A ação imperfeita hoje vale infinitamente mais do que a ação perfeita que nunca acontece. Comece onde você está, com o que você tem, do jeito que consegue.
e melhore amanhã. Simples assim. O segundo inimigo é a tirania da comparação. Você está progredindo, está honrando seus compromissos, está melhorando consistentemente. Mas aí você abre as redes sociais e vê alguém que parece estar anos à frente. Alguém com o corpo que você quer, com o sucesso que você busca, com a vida que você imagina. E em segundos, todo o seu progresso parece insignificante. Você se sente atrasado, inadequado, insuficiente. E essa sensação te paralisa ou te empurra de volta para a armadilha da transformação radical, tentando dar saltos impossíveis para alcançar quem você nunca deveria estar tentando alcançar. Os estoicos tinham clareza absoluta sobre isso. Epiteto ensinava que você só deve se comparar com uma pessoa, quem você era ontem. Ninguém mais importa, porque a jornada de cada um é única. Os pontos de partida são diferentes. Os recursos disponíveis são diferentes. As circunstâncias são diferentes. Quando você se compara com os outros, você está jogando um jogo que nunca pode vencer. Sempre vai existir alguém mais avançado, mais rápido, mais talentoso, sempre. E se você basear sua paz interior nisso, você nunca terá paz. Sêneca ia além. Ele dizia que a maior parte da infelicidade humana vem de olhar para o que os outros têm, em vez de valorizar o que você já conquistou. Você está tão obcecado com a vida alheia que esquece de celebrar suas próprias vitórias. Você subiu um degrau hoje, mas está tão focado em quem está 10 degraus acima que não sente nenhuma satisfação. Isso não é ambição saudável, isso é autotortura desnecessária. Aqui está o antídoto estoico. Compare-se apenas com quem você era ontem. Você é mais disciplinado hoje do que era na semana passada? Você está mais focado agora do que estava no mês passado? Você está tomando melhores decisões hoje do que tomava no ano passado? Se a resposta for sim, você está vencendo. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa quão longe eles parecem estar. A única corrida que vale a pena vencer é contra a sua própria mediocridade anterior. E sobre redes sociais, seja honesto, você está consumindo isso de forma que te fortalece ou que te enfraquece? Se cada vez que você abre o Instagram, você se sente pior consigo mesmo, talvez seja a hora de cortar isso, pelo menos temporariamente. Kaizen Digital. Elimine ou limite o que drena sua energia mental e emocional. Não é sobre fugir do mundo. É sobre proteger sua paz interna para que você tenha força suficiente para continuar progredindo. O terceiro inimigo é o mais traiçoeiro de todos, a ilusão do platô. Você começou bem, fez progresso visível nas primeiras semanas, sentiu motivação, sentiu mudança, sentiu que finalmente estava no caminho certo, mas aí, de repente, o progresso para de ser visível. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas não vê mais resultados óbvios. Parece que estagnou. Parece que o método parou de funcionar, e aí vem a dúvida, a frustração, a vontade de desistir e tentar outra coisa. Mas aqui está a verdade que poucos têm paciência para entender. Progresso real nem sempre é linear ou visível imediatamente. Existe algo que chamo de maturação subterrânea. Pense em uma árvore. Antes de ela crescer visivelmente para cima, ela passa meses desenvolvendo raízes profundas embaixo da terra. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas sem essas raízes invisíveis, a árvore nunca conseguiria sustentar o crescimento futuro. Ela cairia no primeiro vento forte. Sua vida funciona igual. Há fases em que você está plantando raízes.
Está fortalecendo estruturas internas que ainda não se manifestaram externamente. Você está desenvolvendo disciplina, construindo resiliência, ajustando sua mentalidade. E tudo isso é invisível para o mundo exterior, inclusive para você mesmo às vezes, mas é essencial. Sem essa fase, você não aguenta a próxima fase de crescimento acelerado. Você desmorona na primeira dificuldade porque não tem base sólida. Marco Aurélio viveu isso intensamente. Ele passou anos estudando filosofia, praticando virtudes, fortalecendo seu caráter antes de se tornar imperador. E quando assumiu o poder, enfrentou guerras, pragas, traições. Se ele não tivesse passado por aquela fase de preparação silenciosa, ele teria colapsado sob a pressão. Mas ele tinha raízes profundas. Tinha uma base filosófica sólida e por isso conseguiu governar com sabedoria mesmo em meio ao caos. Então, quando você sentir que está em um platô, não desista. Não mude de estratégia desesperadamente. Não abandone o que estava funcionando só porque os resultados não são mais óbvios. Confie no processo. Continue honrando os pequenos compromissos diários. Continue aplicando Kaizen nas 4 energias. Continue fazendo o exame noturno de Sêneca, porque você está em fase de maturação subterrânea. E quando você menos esperar, tudo o que estava sendo construído embaixo da superfície vai explodir para fora de uma forma que vai te surpreender. Os estoicos tinham uma frase para isso: amor fati, amor pelo destino. Não apenas aceitar o processo, mas abraçá-lo completamente. Amar as fases lentas tanto quanto as fases rápidas. Amar os platôs tanto quanto os saltos, porque tudo faz parte da jornada, tudo tem propósito. E se você desistir no meio do platô, você nunca vai chegar na fase exponencial que estava logo ali, esperando por você do outro lado da paciência. Agora você conhece os 3 inimigos: perfeccionismo disfarçado, tirania da comparação e ilusão do platô. Eles vão aparecer, vão tentar te convencer a desistir, vão sussurrar que o método não funciona, que você não é capaz, que não vale a pena. Mas agora você sabe reconhecê-los. E mais importante, sabe como combatê-los com a sabedoria estoica e a estratégia Kaizen. Chegou a hora de transformar tudo isso em ação concreta. Chegou a hora do protocolo de 30 dias que vai te tirar da teoria e te colocar firmemente no caminho da transformação real. Tudo o que você aprendeu até aqui não vale absolutamente nada se não virar ação. Filosofia sem prática é entretenimento. Conhecimento sem aplicação é ilusão de progresso. Chegou o momento de você parar de consumir conteúdo e começar a construir resultados reais na sua vida. E a boa notícia é que você não precisa transformar tudo de uma vez. Você não precisa acordar amanhã como uma pessoa completamente diferente. Você só precisa seguir um protocolo simples, testado, enraizado em 2000 anos de sabedoria estoica e décadas de aplicação prática do método Kaizen. Este protocolo de 30 dias vai te guiar semana a semana, passo a passo, sem overwhelm, sem promessas impossíveis, sem armadilhas motivacionais que te deixam empolgado hoje e vazio amanhã. O segredo está na estrutura progressiva. Você não começa fazendo tudo ao mesmo tempo. Você adiciona camadas de forma estratégica, dando tempo para cada hábito se solidificar antes de adicionar o próximo. Isso respeita a forma como seu cérebro realmente funciona. Isso é Kaizen puro aplicado ao seu próprio processo de transformação. A primeira semana é decisiva. Aqui você escolhe apenas uma energia para trabalhar, apenas uma. Não tente melhorar corpo, mente, emoção e espírito ao mesmo tempo. Escolha a que está mais urgente, a que está mais defasada ou simplesmente a que te atrai mais neste momento. Pode ser a energia física se você está se sentindo cansado, sem vitalidade. Pode ser a mental se você está disperso, sem foco.
Pode ser a emocional, se você está reagindo impulsivamente a tudo. Pode ser a espiritual, se você está se sentindo desconectado dos seus valores. Depois de escolher, identifique uma microprática de 1% dentro dessa energia. Se escolheu física, pode ser 2 minutos de alongamento ao acordar. Se escolheu mental, pode ser 25 minutos de foco total em uma tarefa antes de checar o celular. Se escolheu emocional, pode ser a pausa de 3 respirações antes de reagir a qualquer provocação. Se escolheu espiritual, pode ser 5 minutos de reflexão matinal sobre seus valores. Apenas uma prática, tão pequena que é quase impossível falhar. Tão simples que você não tem desculpa para não fazer. Durante os 7 dias da primeira semana, você faz apenas isso. Todos os dias, sem pular, sem negociar. Não importa se você está cansado, se teve um dia ruim, se não está motivado. Você faz porque prometeu a si mesmo que faria. E cada vez que você honra esse compromisso microscópico, você está enviando uma mensagem poderosíssima ao seu cérebro. Eu sou confiável. Eu faço o que prometo. Eu tenho controle sobre mim mesmo. Isso reconstrói autoconfiança de dentro para fora, baseada em evidências concretas, não em discursos motivacionais vazios. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele sabia que caráter não se constrói em grandes gestos heróicos, mas em pequenas decisões diárias repetidas até se tornarem automáticas. Ele não acordava tentando ser o imperador perfeito. Ele acordava tentando ser ligeiramente mais sábio, ligeiramente mais paciente, ligeiramente mais justo do que foi no dia anterior. E ao longo de anos, esses incrementos invisíveis o transformaram em um dos líderes mais respeitados da história. Na segunda semana, você mantém a primeira microprática e adiciona mais 2. Agora você tem 3 pequenas ações diárias. Não mais que isso. 3 é gerenciável. 3 é sustentável. 3 é suficiente para gerar momentum sem criar sobrecarga. Se você começou com energia física, pode adicionar agora uma prática mental e uma emocional. Por exemplo, alongamento de 2 minutos ao acordar, 25 minutos de foco profundo antes do celular, pausa de 3 respirações antes de reagir emocionalmente. Aqui está o ponto crítico. Você não está tentando ser perfeito. Você está tentando ser consistente. Se você falhar em uma das 3 práticas em um dia, não jogue tudo fora. Não caia na armadilha do tudo ou nada. Os estoicos eram pragmáticos. Eles sabiam que a perfeição é impossível. O que importa não é nunca cair. O que importa é levantar rapidamente toda vez que você tropeça. Você falhou hoje? Tudo bem. Amanhã você recomeça. Sem drama, sem culpa paralisante, sem autoflagelação. Apenas volte. Sêneca praticava isso através do exame noturno. Todo fim de dia, ele revisava suas ações, identificava onde falhou, planejava como agir melhor amanhã. Não era autopunição. Era aprendizado ativo. Era Kaizen aplicado ao próprio comportamento. E é exatamente isso que você vai implementar na terceira semana. A terceira semana é onde você adiciona o ritual mais poderoso de todos, o exame noturno de Sêneca modernizado. Todo dia, antes de dormir, você responde 3 perguntas simples em um caderno, no celular ou onde preferir. Primeira pergunta: o que fiz bem hoje? Celebre suas pequenas vitórias. Reconheça onde você honrou seus compromissos. Isso treina seu cérebro a procurar progresso em vez de focar apenas no que deu errado. Segunda pergunta: onde posso melhorar 1% amanhã? Identifique um ajuste específico, pequeno, acionável. Não prometa revoluções. Prometa um único ponto de melhoria. Terceira pergunta: agir de acordo com meus valores. Isso mantém você conectado com a energia espiritual, com o alinhamento entre o que você diz acreditar e o que você realmente faz.
Essas 3 perguntas levam menos de 5 minutos, mas transformam cada dia em uma oportunidade de aprendizado consciente. Você vai perceber algo poderoso na 3ª semana. Suas micropráticas estão começando a ficar automáticas. Você não precisa mais de tanta força de vontade. O alongamento matinal acontece quase sem pensar. A pausa de 3 respirações já virou instinto. O foco de 25 minutos se tornou parte natural da sua rotina. Isso é neuroplasticidade funcionando. Isso é seu cérebro se reestruturando para acomodar os novos comportamentos. E quando você percebe isso acontecendo, você ganha confiança real de que mudança permanente é possível. Na 4ª semana, você faz algo que poucos fazem. Kaizen do seu próprio Kaizen. Você avalia honestamente o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ajustar. Talvez uma das micropráticas não esteja gerando resultado. Substitua. Talvez você perceba que consegue fazer mais. Adicione. Talvez você esteja sobrecarregado. Reduza. Não existe fórmula fixa que funciona para todo mundo. Existe um sistema flexível que você adapta à sua realidade, às suas necessidades, ao seu ritmo. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza. Não forçar, não violentar o próprio ritmo, mas também não se acomodar. Encontrar o equilíbrio entre esforço consistente e respeito pelos próprios limites. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre isso. Fazer o melhor possível dentro das circunstâncias reais, não dentro de um cenário idealizado que nunca vai existir. Você trabalha com o que tem, onde está, como consegue, e melhora a partir daí. Agora vem a parte prática do rastreamento. Você não precisa de sistemas complicados. Você precisa de algo simples que funcione. Pode ser um aplicativo minimalista, pode ser um caderno físico, pode ser uma planilha no celular. O sistema tem apenas 3 colunas. Primeira, o que fiz hoje. Lista rápida das suas micropráticas e se você as cumpriu. Segunda, 1% de melhoria identificado. Um ajuste pequeno para amanhã. Terceira, como me sinto? Uma palavra ou frase curta sobre seu estado interno. Isso te dá dados. E dados te permitem ver padrões que você não perceberia de outra forma. Você vai notar que nos dias em que você cumpre suas práticas, sua energia é diferente. Sua clareza mental é maior. Sua estabilidade emocional é mais sólida. Isso cria um loop de reforço positivo. Você vê que o método funciona não porque alguém disse, mas porque você tem evidências pessoais concretas acumuladas ao longo de semanas. E evidências geram convicção. Convicção gera consistência. Consistência gera transformação. Uma última coisa crucial: não tente impressionar ninguém. Não transforme isso em conteúdo para redes sociais. Não busque validação externa. Faça isso em silêncio. Os estoicos valorizavam o progresso discreto. Sêneca alertava contra a necessidade de aprovação alheia. Quando você faz algo para ser visto, você depende do aplauso dos outros para continuar. Mas quando você faz algo porque é quem você está se tornando, você não precisa de plateia. Você continua porque é compromisso interno, não performance externa. Esse protocolo de 30 dias não é o fim, é o começo. É a rampa de entrada para uma vida construída sobre melhorias incrementais diárias. Depois dos 30 dias, você não para. Você continua, mas agora com confiança real de que o método funciona. Você já tem evidências, já tem momentum, já provou para si mesmo que você é capaz de manter compromissos, de evoluir consistentemente, de se tornar melhor do que era. E quando você olhar para trás, daqui a 1 ano, você não vai reconhecer quem você era. Não porque teve uma transformação mágica instantânea, mas porque escolheu ficar 1% melhor todos os dias durante 365 dias. E agora chegou o momento de fechar esse círculo com a verdade final que vai determinar
se você realmente vai aplicar tudo isso ou se vai deixar esse conhecimento morrer como mais um vídeo consumido e esquecido. Lembra como começamos? Com duas histórias que pareciam não ter nada em comum. Em 1945, o Japão estava em ruínas. Cidades destruídas, economia aniquilada, população devastada. 40 anos depois, tornou-se a segunda maior economia do mundo. Como? Não com promessas grandiosas, não com saltos mágicos, mas com um compromisso coletivo de melhorar um pouco a cada dia. Kaizen reconstruiu um país inteiro a partir de pequenas melhorias contínuas que pareciam insignificantes no começo, mas que, acumuladas ao longo de décadas, geraram resultados impossíveis de ignorar. Do outro lado, Marco Aurélio governou o Império Romano no auge do seu poder. Ele tinha exércitos, riquezas, autoridade absoluta sobre milhões de pessoas. Mas mesmo com tudo isso, ele escrevia para si mesmo todas as noites que seu maior desafio não era conquistar territórios externos, era conquistar a si mesmo, era melhorar ligeiramente sua paciência, sua sabedoria, sua temperança. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo lá fora, mas em dominar o mundo interno. E esse domínio não vem de um único momento de iluminação. Vem de milhares de pequenas vitórias, silenciosas, acumuladas ao longo de uma vida inteira. Esses dois exemplos, separados por séculos e continentes, compartilham o mesmo segredo. Grandes transformações não gritam. Elas sussurram todos os dias, até você se tornar irreconhecível para quem você era. Não há fogos de artifício. Não há revelações dramáticas. Há apenas a decisão diária de ser ligeiramente melhor, ligeiramente mais disciplinado, ligeiramente mais alinhado com seus princípios. E é nessa repetição discreta, nessa consistência invisível, que reside o verdadeiro poder de transformação. Agora você está diante de uma escolha, e essa escolha não é entre sucesso e fracasso. É entre ação e inércia, entre começar imperfeito hoje ou esperar pelo momento perfeito que nunca vai chegar. Entre construir sua vida através de pequenas decisões conscientes ou continuar no piloto automático esperando que algo mágico aconteça. Não há julgamento aqui, não há cobrança. Há apenas a realidade crua. Daqui a um ano, você estará em um lugar diferente ou estará exatamente onde está agora. E a única diferença entre esses dois futuros é o que você decide fazer hoje. Se você escolher aplicar o que aprendeu neste vídeo, daqui a 30 dias, você vai se sentir mais estável. Vai ter evidências concretas de que você é capaz de manter compromissos consigo mesmo. Daqui a 90 dias, as pessoas ao seu redor vão começar a notar algo diferente em você, mesmo sem saber explicar o que é. Daqui a 6 meses, você vai olhar para trás e perceber que pequenos hábitos se transformaram em mudanças estruturais na sua vida. E daqui a um ano, você estará 37 vezes melhor do que está hoje. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se recusou a estagnar. Mas se você escolher apenas consumir esse conteúdo como entretenimento filosófico e não aplicar nada, daqui a um ano você estará assistindo outro vídeo parecido, procurando pela mesma resposta, sentindo a mesma frustração de sempre. Porque conhecimento sem ação não é sabedoria, é apenas informação acumulada que não transforma absolutamente nada. Os estoicos eram implacáveis sobre isso. Epiteto dizia que não adianta estudar filosofia se você não vive filosoficamente. Sêneca alertava que podemos passar a vida inteira lendo sobre virtude sem nunca praticá-la. Então aqui está o convite. Não é um convite motivacional cheio de promessas vazias. É um convite prático, realista, enraizado na forma como mudança real acontece. Quando este vídeo terminar, escolha uma energia, apenas uma. Escolha uma microprática de 1%,
tão pequena que seria ridículo não fazer. E faça hoje, não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, agora, 2 minutos de alongamento. 3 respirações conscientes, 5 minutos de reflexão, o que for, mas faça. E amanhã, faça de novo, sem negociação interna, sem esperar vontade, sem precisar de motivação. Você faz porque é quem você está se tornando, e no dia seguinte, de novo, e no outro, de novo, até completar 7 dias, uma semana inteira de compromisso honrado. Aí você adiciona mais 2 práticas e continua, semana após semana, mês após mês, sem alarde, sem esperar aplausos, sem precisar de validação externa. Apenas você, suas promessas e a disciplina silenciosa de cumpri-las. A excelência não é um ato isolado, é um hábito cultivado em silêncio. Aristóteles disse isso há milhares de anos e os estoicos viveram isso na prática. Marco Aurélio não acordou um dia sendo sábio. Ele praticou sabedoria todos os dias até ela se tornar parte de quem ele era. Sêneca não se tornou resiliente em um momento dramático. Ele escolheu resiliência em milhares de pequenos momentos difíceis até ela virar segunda natureza. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você tem as ferramentas, você tem o método, você tem a estrutura. A única pergunta que resta é: você vai usar ou vai deixar isso morrer como mais um conteúdo inspirador que te deixou empolgado por 15 minutos e depois desapareceu sem deixar rastro? Porque a diferença entre quem transforma a vida e quem fica preso no mesmo lugar não está no conhecimento. Está na aplicação, não está na intenção, está na ação, não está no que você sabe, está no que você faz repetidamente, todos os dias, sem desculpas, sem drama, sem precisar de plateia. Os estoicos tinham uma frase poderosa para isso. Amor fati, amor pelo destino. Não apenas aceitar sua jornada, mas abraçá-la completamente. Abraçar os dias difíceis, abraçar os platôs, abraçar as recaídas, abraçar o processo inteiro, sabendo que cada parte dele te torna mais forte, mais sábio, mais resiliente. Você não está buscando uma vida sem obstáculos. Você está se tornando alguém capaz de atravessar qualquer obstáculo sem perder sua essência. E isso é poder real. Isso é liberdade verdadeira. Então vá, não espere. Não planeje mais. Não procure por outro método, outro vídeo, outra solução mágica. Você já tem tudo o que precisa. Escolha uma prática. Faça hoje. Repita amanhã. Continue por 30 dias, avalie, ajuste, continue por mais 30 e assim por diante. Até que daqui a 1 ano, quando você olhar para trás, você perceba que não é mais a mesma pessoa que assistiu a este vídeo. Você evoluiu, em silêncio, sem esperar permissão, sem precisar de validação, simplesmente porque escolheu ficar 1% melhor todos os dias. Grandes transformações não gritam, elas sussurram. E o sussurro mais poderoso que você pode ouvir agora é este: comece, não amanhã, não depois, agora. Porque cada dia que passa sem ação é um dia a menos de progresso acumulado. E você não tem tempo a perder. Nenhum de nós tem. A vida é curta demais para viver no piloto automático. Curta demais para adiar sua evolução. Curta demais para esperar pelo momento perfeito que nunca chega. Os estoicos sabiam disso profundamente. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a brevidade da vida, sobre a urgência de viver bem agora, não eventualmente. Sêneca alertava que nós não temos pouco tempo. Nós desperdiçamos a maior parte dele. E desperdiçar tempo não é apenas não fazer nada, é fazer coisas que não te aproximam de quem você quer ser. É viver desalinhado dos seus valores. É saber o que fazer e não fazer. Isso é o verdadeiro desperdício. Então não desperdice. Você assistiu até aqui. Você investiu tempo aprendendo. Agora invista a ação aplicando. Faça valer.
Transforme conhecimento em prática. Transforme intenção em compromisso. Transforme promessa em evidência. E daqui a 1 ano, você não vai precisar acreditar que funciona. Você vai saber. Porque você vai ter vivido isso, vai ter construído isso, vai ter se tornado isso. A escolha é sua. E ela começa hoje. Não com tudo, mas com 1%. E esse 1% é tudo o que você precisa para começar a jornada mais importante da sua vida. A jornada de se tornar a melhor versão de si mesmo. Não para impressionar os outros, mas para honrar quem você realmente é por baixo de todas as desculpas, todos os medos, todas as distrações. Você é capaz. Você sempre foi. Agora é hora de provar isso para si mesmo. 1 dia de cada vez. 1% de cada vez. Até que a transformação silenciosa se torne inegável. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.